Boa tarde, pessoal. Eu sou o Judson Salles, diretor de carnaval, atualmente afastado dos desfiles, mas o mais novo integrante do time do SRZD para a cobertura do carnaval no Grupo Especial de São Paulo. Eu estou iniciando agora um bate-papo rápido com vocês, uma série de vídeos que a gente está fazendo aqui para explicar as mudanças que a Liga apresentou no regulamento e no critério de julgamento de carnaval. A gente vai fazer uma série de 10 vídeos no total, vídeos curtos, tentando apresentar para vocês um pouco do resumo daquilo que foi apresentado para a Liga na manhã de ontem nas suas redes sociais, tá? Essas mudanças, elas aconteceram muito em virtude das críticas que foram feitas aos julgamentos dos anos anteriores, pelo excesso de notas 10, pela a falta, talvez, de sintonia entre os resultados de carnaval, não de campeão ou de não campeão, mas sim das notas dadas e aquilo que o sambista estava vendo na avenida. Então, a Liga das Escolas de Samba começou um esforço bastante grande, capitaneado pelo presidente da Liga, Sidney Carriolo, para tentar responder aquela pergunta: o que é um bom desfile? Esse processo ele começou já logo depois do Carnaval, poucos dias depois do Carnaval. O Sidney começou esse processo convidando representantes de todas as escolas, inclusive algumas pessoas que não eram exatamente representantes de escola, como, por exemplo, muitos compositores, pessoas que lidam e dialogam com o Carnaval, que foram convidadas para participar das propostas de revisão do Manual de Julgamento. É um esforço que, pessoalmente, nos últimos 20 anos, que é o tempo que eu acompanho o Carnaval aqui em São Paulo, eu nunca tinha visto algo de uma forma tão robusta e tão interessada. Então, muito mérito aí da Liga para ter ouvido os sambistas e ter ouvido as pessoas que constroem o Carnaval. No fim das contas, a decisão sempre foi dos presidentes. Quem decidiu e quem alterou ou não alterou o que havia de ser alterado foram sempre os presidentes, que são a última palavra, são os efetivos representantes da Liga, é o conjunto de todos os presidentes, mas, ao menos dessa vez, os sambistas e o nosso chão de fábrica, a gente que constrói o carnaval durante todo esse processo, todos foram ouvidos de alguma forma. Eu participei do começo desse processo como representante da minha antiga agremiação, a Tom Maior, e pude presenciar um pouco desses debates. Então, é por isso que eu quero conversar um pouco com vocês agora que o produto final foi lançado e mostrar para vocês a minha percepção daquilo que foi mudado, o que há de mais importante nas mudanças. Eu vou começar o primeiro vídeo falando sobre as mudanças que aconteceram no regulamento de carnaval. E depois a gente faz mais 9 vídeos explicando cada um dos quesitos e o que há de novo em cada um deles, tá bom? Em relação ao regulamento de carnaval, talvez uma das mudanças mais importantes que a gente tem aqui seja a instituição do que eles chamam de ala de enredo. Vou compartilhar aqui a tela do regulamento com vocês, porque aí a gente consegue ter uma. Opa, deixa eu vir para cá, aqui, pronto. A gente consegue ter uma leitura junto, né, daquilo que foi mudado. O que aconteceu? A Liga mudou aqui as obrigatoriedades, tá, do desfile de carnaval. A primeira e mais importante, aqui eu estou falando do regulamento do especial, tá? Esses números são um pouquinho diferentes para acesso 1 e acesso 2. Ela instituiu o que a gente chama de alas de enredo, que são aquelas alas que estão julgadas em todos os quesitos. Eu não gosto muito do termo alas de enredo, porque no fundo todas as alas são de enredo, mesmo as alas que eles não consideram como alas de enredo, como por exemplo uma baiana, é uma ala de enredo. Eu prefiro a nomenclatura ala comum, bom, vamos pensar aí depois em um nome talvez melhor para isso, mas o que são as alas de enredo? Dentro do julgamento dos diferentes quesitos de carnaval, há uma série de alas que não são plenamente julgadas. Isso tem um motivo. Por exemplo, as baianas, elas não são julgadas da mesma forma em evolução que são julgadas as alas comuns. Ou uma ala da velha guarda também não vai passar por esse processo de julgamento. Cada ala, por sua especificidade, os portadores de necessidade especial, por exemplo, que tem um julgamento bastante diferente em fantasia, mais atenuado, essas alas elas não estão em pleno julgamento de todos os quesitos. Então, o que
algumas escolas estavam fazendo ali um tanto quanto na malandragem, tá? E falo isso porque eu também fiz como diretor de carnaval, ou outros diretores de carnaval também estavam fazendo isso, porque tudo é estratégia de jogo para você ganhar carnaval. Muitas escolas estavam enchendo seus desfiles com alas que não estavam em julgamento. Se aproveitando dessa brecha, né? Aí você, por exemplo, alguns anos atrás, existia a possibilidade de você ter até 5 alas de ação justificada, que são alas que também não estavam em julgamento. Você podia ter até 5 no seu desfile. Agora imagina, você coloca 5 alas de mais ou menos 200 pessoas nelas, você já tem 1.000 componentes que não estão em julgamento. Foi uma grande brecha de julgamento, que era uma das coisas com que faziam a chuva de 10 no Carnaval de São Paulo. Então, isso caiu ano passado, passou a ser uma só, mas ainda assim havia escolas que adotavam um setor inteiro como uma única ala. Vocês viram isso no desfile da Tom Maior e viram isso em outros desfiles também. Alas com 300, 400 pessoas. Isso é um truque que foi usado não só para a questão das alas de ação justificada, mas também porque quando você tem uma única ala, por exemplo, com 300 pessoas, que foi o que a gente fez, você deixa de ter divisões entre alas. Se você não tem divisões entre elas, você diminui bastante o risco de tomar punições de evolução, ou mesmo de fantasia. Porque alguns julgamentos de fantasia são feitos por blocos de ala e não por componente. Por exemplo, uma falha de uniformidade, ela é feita por bloco de ala e não por componente, como é feito em acabamento. Isso aí a gente vai explicar melhor quando a gente falar dos quesitos. Mas por conta disso, era muito mais difícil você perder pontos se você tivesse um número reduzido de alas. Repara aí, repara nos desfiles que vocês assistiram. Há 5, 6 anos atrás, a gente tinha 25, 26 alas. Na prática, se você pegar a pasta mesmo que as escolas mandaram para os jurados, você chega a ter escola do grupo especial que desfilou com 8 alas na avenida. 8 alas. Isso era uma malandragem para você tentar diminuir o teu risco de perder pontos. E agora imagina, se entre essas 8, algumas nem julgadas são, como por exemplo, baianas, como por exemplo, ala das crianças, como por exemplo, portador de necessidade especial, isso estava virando um grande gargalo para você não ser julgado no carnaval. Então, a Liga tomou a decisão ativa de estabelecer um número mínimo. Ok, você quer colocar ala das baianas? Você quer colocar velha guarda? Você quer colocar ação justificada? Pode colocar, mas você tem que ter no mínimo 10 alas que estão em total julgamento em todos os quesitos. Um padrão mínimo para o grupo especial. Você não pode ter menos do que 10 alas em total julgamento. Isso é o que eles chamam de ala de enredo. É uma mudança que até agora eu vi pouca gente falar, mas é uma das mudanças mais importantes, na minha opinião, para o regulamento de Carnaval de São Paulo. Tá? Isso, na minha opinião, vai impactar bastante o resultado, porque você deixa o jogo um pouquinho mais difícil, um pouco mais igual, né, entre malandros e não malandros. Então, foi estabelecido o número mínimo de alas que estão em total julgamento. Quem são as alas que saem dessa contagem? Tá aqui, deixa eu para cá, pá, é aqui. Isso, aqui, ó. São consideradas alas especiais. Baianas, velha guarda, crianças, alas compostas integralmente de portadores de necessidade especial. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso nos quesitos, o que mudou em relação a cada um dos quesitos, né, do PNE. A ação justificada e a ala de convidados. Então, todas essas alas aqui não entram naquela contagem de 10 alas. Tem que ter. Você quer ter tudo isso? Normalmente as escolas vão ter, tá? Boa parte dessas alas aqui. Você vai ter que ter 10 mais isso, tá? No caso das alas de PNE, por uma questão de inclusão, por uma questão de você não limitar a possibilidade da escola ampliar o seu acesso às pessoas com diferentes graus de dificuldade de locomoção, ou de visão, ou de audição, eles colocaram que as escolas podem ter quantas alas quiserem. Elas não entram naquela contagem de 10, mas as escolas podem ter quantas quiserem. No caso das outras alas especiais, como a ala das baianas, a ala de ação justificada, a ala da velha guarda, no máximo uma. Não pode ter 2 alas das baianas no desfile, tá? Mas a ala de PNE pode ter mais de uma ala de PNE por uma questão de defesa da inclusão das pessoas, tá? Qual que é a punição por isso? Se a escola tiver menos do que 10 alas,
Isso é importante, porque se a escola, por exemplo, vier para o desfile com o número certinho de 10, acontecer qualquer problema com a fantasia e a ala não aparecer, que ela já ia perder pontos de enredo, ela também vai perder um ponto de regulamento. Aí ela vai perder 1 décimo, tá? Deixa eu voltar aqui uma tela, vou botar aqui no finalzinho dessas. Ó, essas aqui são todas as punições de 1 décimo, tá? Ela vai perder 1 décimo por não ter o número mínimo, mais 1 décimo para cada ala. Então, se ela ficar com 9 alas, ela vai perder 2 décimos. Um de punição, mais um por ala. Se ela tiver com 8 alas, ela vai perder 3 décimos. Um de punição, mais um para cada ala, somando 3 décimos, tá? Então, essa é a alteração mais relevante que a gente tem aqui nesse ponto de número de alas. Além disso, você vai ter uma mudança no número mínimo de componentes da comissão de frente, que caiu para 5 componentes, tá? E uma outra mudança interessante que tem em comissão de frente, isso vai se relacionar mais lá com os quesitos, e eu vou explicar isso melhor nos outros vídeos, é que a comissão de frente passa a ser julgada dentro do quesito enredo, e por conta disso, agora a pasta de enredo também tem que ter uma descrição da coreografia e do contexto dentro do enredo da comissão de frente. Então, agora, em enredo, vai ser julgado a comissão de frente, vai ser julgado o primeiro casal que não era julgado, os guardiões que acompanham, e a ação justificada que não era julgada em enredo, passa a ser julgada em enredo. Essas alas, esses elementos, não precisam ter fotos na pasta, porém, eles seguem sendo julgados. Então, tem que ter uma descriçãozinha ali para o jurado poder avaliar se aquela ala se insere mesmo dentro do enredo e conta bem aquilo que estava se propondo a contar, ok? Então, essa é uma mudança do quesito enredo, que eu vou explicar um pouquinho mais para lá, mas que impacta aqui em regulamento, porque isso tem que constar da pasta dos jurados. Além disso, também teve uma mudança no tamanho do pavilhão oficial. Antes não havia nenhum tipo de restrição ao tamanho, só que algumas escolas estavam adotando tamanhos de pavilhão um pouco diferentes, porque isso facilitava algumas coisas no giro da porta-bandeira, e aí, para evitar que isso aconteça, para evitar essa coisa do jogar pelo mais fácil, estabelecesse um padrão mínimo, até por respeito às tradições do quesito, esse é o tamanho mínimo do pavilhão. Além disso, tem uma outra mudança que não veio parar aqui, acabou indo parar mais no manual, isso a gente explica depois, é que junto com essa questão do padrão mínimo de tamanho, também veio a obrigatoriedade do mestre-sala ter o seu adereço de mão, que é o cedro, ou a espada, um adereço de mão que o mestre-sala obrigatoriamente vai usar. Mas isso aí eu falo um pouquinho mais para frente, até porque mestre da porta-bandeira é sempre uma coisa que eu tenho que preparar um pouquinho melhor para falar, que não é minha especialidade, tá bom? Bom, além disso, a gente tem mais algumas punições, algumas questões novas aqui para o final, né? Isso que todo mundo já sabe, a questão dos módulos de jurados, que agora são 4 módulos e não mais 10 torres, como a gente tinha antes, né? Eram 9 torres na prática. Não são mais 10 torres, e sim 4 módulos, e em cada um dos módulos haverá todos os jurados. Isso aqui já está todo mundo bem ciente do que aconteceu. Além disso, teve algumas mudanças que a Liga colocou aqui que eu achei extremamente bem-vindas. Devido a alguns incidentes que a gente teve aí, comentários infelizes, já houve pedido de desculpa em relação a isso, mas mais do que pedido de desculpa, a gente esperava da Liga uma postura ativa e isso foi feito dentro do regulamento. Agora, o dirigente que se utilizar de microfone para se manifestar de qualquer forma racista, sexista, xenofóbica, discriminatória de uma forma geral, ele estará sujeito a uma punição da Liga das Escolas de Samba, a perda de pontos para a entidade, tá? Isso é bem importante, uma mudança extremamente bem-vinda que foi trazida aí no regulamento de carnaval. Além disso, há uma punição que foi criada para rebaixamento automático da escola de samba, que comprovadamente aliciar, corromper ou, de alguma forma, tentar interferir no resultado do carnaval, tá? Também é algo que foi acrescentado aqui no artigo 21 do regulamento. Por fim, acho que a última mudança relevante que a gente tem aqui em regulamento está relacionada ao fim da bolinha. Não tem mais sorteio no carnaval do ano que vem. A partir do ano que vem, a escolha tanto das baias de alegoria. No caso da escolha de baia, vai ser só a campeã. E no caso da escolha de hora de sorteio, todas. A hora de desfile é todas. Ou seja, na ordem da classificação do carnaval, será feita a escolha da posição de desfile.
tá? Pessoalmente não gosto muito dessa mudança, eu acho que você começa a perpetuar a diferença entre as escolas, porque a escola já foi a campeã, ela já é claramente uma escola que está um nível acima das outras, e aí ela vai ter mais uma vantagem no ano seguinte, ou seja, você vai tornar mais fácil para quem já está mais bem preparado. Para mim não faz muito sentido, deveria até ser o contrário, na minha opinião. Assim, você tem que aumentar a competitividade, você tem que dar mais estímulos para aquela que está um pouco atrás. Mas tudo bem, já foi decidido, não acho algo tão profundo, é só uma pequena opinião que eu estou colocando aqui. Bom, é isso. Essas foram as principais mudanças apresentadas ontem em relação ao regulamento. Agora a gente vai apresentar nos próximos vídeos um pouquinho de cada um dos quesitos e o que mudou em cada um deles, beleza? A gente se vê em breve.